No segundo bloco deste programa, que tem o objetivo de levar prestação de serviço e informação para a sua residência. E neste segundo bloco, nós vamos sortear a ordem das perguntas dos candidatos que aqui estão presentes. Além do sorteio da ordem das perguntas, também serão sorteadas as perguntas e a ordem da qual cada um vai ser realizada. Vamos dar início a este primeiro momento do segundo bloco, sorteando o nome que será o contemplado a ser o primeiro a ser perguntado. Lembrando que estamos aqui com a senhora candidata Ivanise Brauna, com o senhor candidato Nadinho Paes e com o senhor candidato Dinho de Pitombeira. Vamos ao primeiro sorteio. O primeiro a ser perguntado na sequência das perguntas será Nadinho Paes. Vamos sortear quem será o segundo a ser perguntado. O senhor Dinho de Pitombeira. E, consequentemente, em terceiro lugar, a senhora Ivanise Brauna. Vamos dar início ao rol de perguntas do segundo bloco. Esta primeira pergunta não haverá nenhuma espécie de sorteio, pois é uma pergunta primaz, uma pergunta nata de quem deseja de fato concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. Senhor Nadinho Paes, por que o senhor quer ser candidato no pleito de 2023? Boa noite a todos que neste momento nos assistindo através do Café com Zé, a você, Marcos Benício. Também agradecer a Zé pela iniciativa de estarmos aqui hoje, trazendo esclarecimento para a população sobre o que é o Conselho Tutelar. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade. Boa noite também para a zona rural, toda Limoeiro, em especial minha Vila Urucuba, que normalmente está sintonizado conosco. Meu amigo Marcos Vinícius, em 2015 eu me lancei candidato a Conselho Tutelar pela primeira vez, fiquei na suplência, então eu tinha aquela vontade de trabalhar, em defesa do direito da criança e do adolescente, da minha comunidade, da nossa cidade de Limoeiro. Então veio a segunda eleição, e eu consegui me reeleger, novamente, e hoje estou tentando o terceiro mandato, e eu quero quero ser conselheiro para continuar defendendo os direitos da criança e do adolescente da minha comunidade, em especial a nossa querida Limoeiro. Obrigado. Nós já ressaltamos que cada candidato tem o tempo de 2 minutos, tempo esse que não é acumulativo ao longo do programa. Senhor Dinho de Pitombeira, por qual motivo o senhor é candidato no pleito desse ano? Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Jair Ferreira. Também boa noite, meu amigo Paulinho. E a toda essa casa aqui do Zé, no programa Café com Zé. Dizer que para mim, mais uma vez, concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, eu já venho, ao longo da minha vida, posso dizer assim, amando o social. O social faz parte da minha vida. Eu me identifico com políticas públicas, com trabalho em comunidade, com trabalho com crianças e adolescentes. Com esse trabalho, essa parceria entre família, comunidade, ouvindo os anseios dos adolescentes, das famílias, juntamente com as crianças, daí veio o despertar de querer ser candidato a conselheiro tutelar. Com o trabalho social, no qual eu desenvolvo, fico mais próximo dos mais vulneráveis. De que situação? A partir do momento que a gente exerce a função de conselheiro tutelar, mesmo sabendo que o conselheiro tutelar ele não executa projetos, mas quando a gente vai em algumas situações, seja elas quais forem, a gente vê onde está uma criança em situações de vulnerabilidade, onde está uma família, onde está o reflexo familiar. Juntando ao meu desejo de estar conselheiro tutelar,
com o meu trabalho que eu desenvolvo no social, faz com que eu fique cada dia mais fortalecido e seguindo a missão que Deus me deu, que é fazer o bem e procurar a cada dia buscar fazer melhor do que ontem. A gente somos seres inacabados, mas a cada dia a gente busca uma perfeição que é de Deus. E a gente seguindo os exemplos que Ele nos dá, a gente se torna despojado a fazer o bem ao próximo. Obrigado, candidato. Candidata Ivanise Brauna, por que a senhora quer ser candidata, melhor, por que a senhora quer ser conselheira tutelar? Eu, em 2019, né, iniciei uma campanha também, a qual fui eleita. Me despertou o desejo, né, já que eu tenho um trabalho, né, com crianças e adolescentes. Eu passei 8 anos no programa, exercendo a minha função. Trabalhei no programa de erradicação do trabalho infantil com crianças e adolescentes, e isso foi me despertando, né? Fui catequista também. Tudo isso foi me despertando o desejo de defender, de entrar, né? Para defender o direito da criança e do adolescente. Com a graça de Deus, fui eleita e estou trabalhando, né? Estou atuando como conselheira tutelar e estou nessa campanha novamente para continuar, né, no meu trabalho com crianças e adolescentes, defendendo seus direitos com prioridade. Meu desejo veio assim, porque quando a gente começa esse trabalho, né, com crianças e adolescentes, aí vai nas nossas veias, né, como disse a doutora Angélica, eu não esqueço, a gente se apaixona, né, de dar o seu amor pelas crianças e adolescentes da nossa comunidade e do nosso município. Obrigado, candidata. Ainda neste bloco, nós vamos sortear as perguntas que os candidatos irão responder. Todos irão responder todas as perguntas. Apenas seguiremos a ordem cronológica que foi indicado no sorteio anterior. Para isso, vamos sortear a primeira pergunta. Primeira pergunta. Qual a importância do eleitor sair de sua casa para votar e formar o colegiado do Conselho Tutelar? Cada candidato possui 2 minutos para responder a pergunta. Candidato Nadinho Paes, a resposta para essa pergunta: qual a importância do eleitor sair de casa para poder depositar o seu voto nas urnas? Meu amigo Vinícius, Marcos Vinícius, o Conselho Tutelar é um órgão regido pela lei municipal, né? Então, cada região, cada cidade do Brasil tem um Conselho Tutelar, né? Então, ele mesmo é diferente, né? Então, é muito importante que o eleitor, você saia de casa no dia 1º de outubro para escolher os 5 novos conselhos de Limoeiro. Porque, enfim, através disso é que nós conseguimos trazer políticas públicas para o município. Então, é muito importante o seu voto, eleitor. Nesse momento, você está nos ouvindo. Saia da sua casa no dia 1 de outubro, eleja os 5 conselheiros da sua preferência, né? Para se informar o colegiado, que é composto de 5 conselheiros tutelar. Então, através do Conselho Tutelar, é que vem as políticas públicas para o município, né? Além da gente defender os direitos da criança do adolescente, né? Muitas vezes eu não vou votar porque o Conselho não faz nada. Faz sim. Só que o nosso trabalho é um trabalho sigiloso, a gente mantém tudo em sigilo, né? Não pode falar. Muitas vezes somos xingados, somos maltratados nas ruas. Mas o nosso trabalho é de conscientização, né? O Conselho não é bicho de 7 cabeças. O Conselho é para aconselhar, né? A gente requisita serviço, né? Tanto na área de saúde, na área de segurança, né? Na área de vários serviços que a gente também requisita, no judiciário. Então, essa é a nossa atribuição. Então, é muito importante que você saia de casa, né, para votar nos 5 conselheiros tutelares de sua preferência. Candidato Dinho de Pitombeira, qual é a importância do eleitor sair de suas casas para votarem em seu candidato? Essa pergunta ela é bem pertinente e eu acho assim, foi bom até a gente fazer esse bate-papo, essa conversa boa. Veja bem, o Conselho Tutelar,
ele tem que trabalhar em parceria com a sociedade. O Conselho Tutelar é um órgão que trabalha em colegiado. Tanto esse colegiado entre os 5 conselheiros da ativa do dia a dia, quanto a sociedade em geral. A família e o conselho, eles têm que andar de mãos dadas. A importância de se chegar a votar, eu acho que algumas pessoas que têm aquele, vou dizer assim, um paradigma, um receio de dizer o Conselho Tutelar é um bicho papão. O Conselho Tutelar só repreende, como é que se diz? Só repreende, só chega para tirar a autonomia dos pais, enfim, só dando uma síntese nisso aí. O Conselho Tutelar, sair da sua casa para votar no Conselho Tutelar, é você garantir os direitos dos seus próprios filhos. Ora, na situação de necessidade. Por exemplo, eu tenho um adolescente de 15 anos. Eu acho que já passou da fase de criança e que o conselho só funciona em cima da criança, mas a gente tem N situações em que o conselho de parceria com a família, a gente faz o trabalho proativo. A família chega, a gente dá o subsídio, a gente dá a ajuda, a gente busca os meios de solucionar os problemas, para que as pessoas cheguem no Conselho Tutelar e não saiam de mãos vazias. E que a gente possa, cada dia mais, fortalecer através disso. E votar no Conselho Tutelar, e você está dando sim à criança e ao adolescente. Aquela criança que vive mostrado, aquela criança em situação de risco, aquelas crianças em vulnerabilidade, enfim. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Senhora Ivanise Brauna, qual a importância das pessoas saírem de casa para poder depositarem seu voto no momento de escolher um futuro conselheiro ou uma futura conselheira tutelar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, no artigo 4, ele diz que é direito e dever da família, da sociedade, da comunidade, do poder público, né, assegurar o direito da criança e do adolescente. Aí, nessa pergunta, esse artigo ele se encaixa, porque a sociedade, não só o Conselho, tem o dever e o direito de lutar pela criança e pelo adolescente, né, nos seus direitos, quando são violados. E sim, toda a sociedade. Por isso que é importante mãe, é importante pai, tia, primo, todas as pessoas que já têm seu título em mão, né, que venha e dê esse voto para junto, né, conselho e sociedade trabalhar junto, né, pelo direito da criança e do adolescente, que tantas vezes a gente vê, se a minha família não precisa, mas a outra família precisa. Né? Hoje eu andando, eu encontrei e eu conversei. Digo, minha gente, saia das suas casas, porque você também tem, você como cidadão, você tem um direito. Se a sua família não precisa, mas tantas famílias que vivem em vulnerabilidade, em negligência, precisa, né, de colocar os conselheiros lá para junto a gente buscar soluções nos casos que é tão gritante em nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso município. Obrigado, candidata. Vamos à próxima pergunta, também destinada aos candidatos ao Conselho Tutelar no pleito de 2023. Pergunta, abre aspas, qual é o maior desafio do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Candidato Nadinho Paes, 2 minutos. O maior desafio hoje do ECA, né, muitas vezes é um pouco assim, difícil de se entender. A gente tem que geralmente esclarecer, bem esclarecido as pessoas, muitas vezes, pessoas que não entendem, né, e pensam que a gente pode tudo através do ECA. Então a gente fica assim, até um povo preso um pouco, de explicar isso para a população, né? Porque eles pensam que a gente age por nossa própria vontade, né? Mas a gente tem o ECA,
né, que o ECA foi criado em 1990, né, em 3 de julho de 1990, justamente para a gente buscar as leis, né, um conjunto de leis que a gente tem que sempre se reger por ele. Né? Então, muitas vezes a pessoa pensa que a gente pode tudo, né? A gente pode tudo, mas a gente não pode fazer além das atribuições nossas que está no ECA. Então, muitas vezes nós somos cobrados pela sociedade por causa disso. Né, que quer que a gente faça além do que a gente pode fazer, né, muitas vezes por uma atribuição nossa, que está no ECA, muitas vezes passa a fazer até a vontade deles, da sociedade em si. Então a gente tem que ter, muitas vezes nossos conselheiros tem que ter muito cuidado, né, como vão agir através do ECA. Então, o maior desafio é a gente esclarecer para a sociedade o que é o ECA. Obrigado, candidato. Candidato Dinho de Pitombeira, qual o maior desafio do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? O maior desafio do ECA eu acredito que, como o Conselho Tutelar ele trabalha em cima de direitos violados, o Conselho, o desafio do ECA após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei 8.069, do 30/7 de 1990, ele vem trazendo N desafios. Desafio esse que a gente precisa trabalhar em cima de imparcialidade. É muito difícil nós, como conselheiro tutelar, como colegiado, quando a gente vai tomar as decisões, deliberar, enfim, a gente tem que juntar os conselheiros para a gente tomar as nossas decisões. Por quê? Vem os desafios e vem as consequências das nossas atitudes. Então, a violação de direito, os maus tratos, o reflexo familiar, as drogas, a prostituição, o abuso sexual, eles são vários dos desafios os quais a gente enfrentamos no dia a dia frente ao Conselho Tutelar. A gente busca apaziguar de uma forma sem imparcial, conversar, dialogar, buscar ouvir as partes para que daí por diante a gente tenha um resultado positivo em cima do objetivo qual a gente vem buscando. Em cima de todos os desafios, porque o Conselho Tutelar é trabalhar em cima de desafios, é trabalhar em cima de buscar soluções. Obrigado, candidato. Sim. Candidata Ivanise Brauna, qual o maior desafio do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado, né, por uma lei 8.069, no ano de 13 de julho de 1990, né, que levantou, né, por conta que na Constituição, né, de 1988 não tinha esse direito da criança e do adolescente, essa prioridade que eles hoje têm, né, de prioridade absoluta, né, dos seus direitos, da liberdade, da dignidade, do respeito, da saúde, do esporte, várias outras situações que o Estatuto ele abriu, né, para as crianças. E muitas vezes essa lei, os artigos, né, que a gente trabalha, não são assim, não tem uma prioridade, né, que o Estatuto diz, mas muitas vezes eles não são concretizados. Por isso que esse é um desafio. Como meus colegas falaram aí, as nossas atribuições. Muita gente pensa que a gente pode fazer tudo, né? Mas só que tem a lei, né? A gente rege, vai pela lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Nós temos atribuições, né, de requisitar, de encaminhar, de orientar, né, de buscar, através do Estatuto da Criança e do Adolescente.
é um desafio mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vê tantas Obrigado, coisas candidata. aqui. Vamos à próxima pergunta. Dentre os direitos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual você mais considera importante? Candidato Nadinho Paes, 2 minutos. Dentre os artigos importantes, quer dizer, todos são importantes, desde que seja cumprido com responsabilidade, né? Com dedicação, com amor. A gente trabalha por amor, a gente trabalha com dedicação, né? Somos colegiados que temos que nos dedicar integralmente ao ECA, ao Conselho Tutelar, né? Na defesa do direito da criança e do adolescente. Então, dentre eles está o artigo 2º, que diz que o ECA é uma lei integral, tem que ser, como se diz, não tem que deixar pela metade, né? Tem que cumprir integralmente todos os direitos da criança e do adolescente. Então, a minha opinião, isso é muito importante, né? É o começo, onde começa tudo. Se a gente pegar o ECA lá no artigo 2º, se eu não me engano, vai dizer que também que a defesa integral, não pela metade, tem que cumprir, né, com respeito, com dedicação, né, esses artigos. Dentro de tantos outros que tem importante também. Obrigado, candidato Dinho. O senhor deixou 51 segundos. Pronto, então... Pode quer continuar? Quer encerrar? Pode ser, pode passar. Você utilizou metade do tempo, apenas somente para a gente deixar tudo certinho. Candidato Dinho de Pitombeira, dentre os direitos estabelecidos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, qual que o senhor considera mais importante? O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prioriza os direitos fundamentais, que são os direitos da criança e do adolescente. Entre vários, eu tenho certeza absoluta que o direito mais importante é o direito à vida. Que a partir do momento que a gente, como é que se diz? O nascimento, a partir do nascimento tudo prossegue. Direito à vida, à saúde, à educação, moradia, cultura, enfim. Mas o que eu acho mais que se identifica é a questão do direito à vida. Porque como a gente trabalha com criança e adolescente, quantas crianças não vêm ao mundo? São mortas, são abortadas antes mesmo de nascer. Então, o principal e o mais importante é o direito à vida. Que através do nascer as coisas fluem. E o Conselho Tutelar ele bate muito em cima desses direitos que a gente tem como prioridade, que é garantir a criança e o adolescente. Posso citar outros como a saúde, a educação, enfim. Mas tudo faz parte desse contexto de suma importância, que é o direito à vida, o direito a nascer, o direito até à prioridade absoluta da criança. E, como diz, já que eu bati nessa tecla da criança, a gente diz não ao aborto, sim à vida. Então, o direito à vida eu acho que é o direito mais importante. Acho não, tenho certeza. Obrigado, candidato. Candidata Ivanise Brauna, dentre os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, qual que a senhora acredita que seja o mais importante? Diante dos que meus colegas falaram, assim, na minha visão, a dignidade. Tem dois, assim, a dignidade e o respeito, né, que fala também do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4, porque é duro, né, a gente vê a situação de tantas crianças e adolescentes sem ter a sua dignidade, né, sendo desrespeitada, né, tanto assim, que a gente que vive num trabalho desse, olha, tem que ter assim um coração muito, muito forte, porque são coisas que a gente vê em acontecendo, os acontecimentos em crianças e adolescentes, e a gente não, às vezes luta, né, para eles ter os seus direitos, a sua dignidade, porque
a criança, ela é uma pessoa inocente, um adolescente também, e às vezes, né, um adulto, né, outras pessoas, assim, em fila mesmo, né, em oportunidade, assim, que vai para os hospitais, a gente vê que ela não tem, né, seus direitos respeitados, a sua dignidade ali. Né, é isso que me chama mais atenção no Estatuto da Criança, do direito, é a dignidade, a criança ter sua dignidade, né, ser respeitada por toda a sociedade. Obrigado, candidata. Vamos agora à nossa última pergunta do quadro de hoje. Mas antes de irmos à nossa última pergunta, deixa eu registrar aqui algumas pessoas que estão conosco através da internet, recorde de audiência hoje aqui, os eleitores de Vossas Excelências, assim também como os eleitores do nosso amigo Zé Nilton, as pessoas que estão aqui prestigiando, seguindo o padrão do programa, que é apresentar ao público que está em casa, as opções de conselheiros, de conselheiras que existem. Então, quando chegar no dia 1º, cada um vai rever os debates, vai enxergar quais foram os objetivos e as intenções defendidas nesse programa e construírem a sua opinião. Deixa eu aqui abraçar a Raíssa Rodrigues, Robson, deixa eu abraçar aqui também o Henrique, que está lá em Olinda, deixa eu abraçar aqui também o Francisco Pereira, Maria Janete, Luiz Carlos, Vitória Lira, Ana Maria, Rosineide Ferreira, deixa eu abraçar aqui também Berenice Santana, enfim, deixa eu ver mais aqui, Adilson Aloísio, enfim, todo mundo que está aqui acompanhando o João Otávio, a gente agradece bastante o carinho da audiência. Vamos à nossa última pergunta, então, do programa de hoje. Não será sorteada, porque, por consequente, é a única que está dentro do pote. E a nossa última pergunta deste bloco é para os três candidatos que aqui estão. Como o conselheiro deve agir em casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes? E o primeiro a responder a pergunta por ordem do sorteio do início do programa é o candidato Nadinho Paes. 2 minutos, candidato. Márcio, quando a gente recebe uma denúncia de caso de abuso sexual que é constante em nosso serviço, no nosso dia a dia, sem se deparando com vários casos, né, na nossa comunidade, nossa região, né, então, primeiro, ele vai chegar, a denúncia chega no conselho, muitas vezes através de um Disque 100, o Disque Denúncia. Esse Disque é um canal nacional em Brasília, que a pessoa liga para o Disque 100, já cai na cidade, né, pelo código da cidade, onde está acontecendo realmente aquele momento, aquele abuso, né? Então, a gente vai, o Disque 100, a pessoa denuncia, muitas vezes chega através da escola, através de pessoas mais próximas. Então, qual a nossa primeira medida, né? Relatar esse relato no nosso registro no Conselho Tutelar, né, encaminhar para DP, para a delegacia, né, onde se faz um BO, levado um BO na delegacia, e lá a criança vai ser ouvida, né, no CREAS, né, para uma escuta especializada no CREAS, onde esse relatório vem para nós, para o Conselho, a gente vai anexar, né, ao nosso registro também. A delegacia encaminha para um guia de encaminhamento para o IC, Estudo Método Legal, que agora se funciona em Nazaré da Mata, antes era em Recife. Era muito trabalho, né, para a gente sair aqui para Recife com uma criança ou um adolescente, né, e muito constrangedor, porque muitas vezes é um ambiente inadequado para uma criança chegar num momento desse no ML. Então, aqui ela ficou mais próximo da gente. Então, na medida que ela faz o exame em Nazaré, né, no ML Nazaré, isso aí vem a resposta para a delegacia, onde vai começar toda a investigação, ver se realmente procede ou não, até, caso proceda, né, o acusado, o suspeito, ser preso. Obrigado, candidato. Candidato Dinho de Pitombeira, como o Conselho Tutelar ele deve agir em caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes? Veja bem, eu acho que esse é das perguntas que mais bate, mais importante também da gente defender essa bandeira. A questão de abuso sexual com criança e adolescente é um dos casos mais frequentes no dia a dia do Conselho Tutelar. Após existe vários caminhos. Quando
chega uma denúncia no Conselho Tutelar de que uma criança foi supostamente abusada sexualmente, a família vai à delegacia, presta o BO, após prestar o BO, a criança ela é encaminhada ao CREAS, Centro de Referência de Assistência Social. Porque ela vai ao CREAS? Porque ela já foi o direito, já foi violado, caso já tenha sido a ouvida dela na delegacia, já tenha sido espontânea e ela já tenha relatado o fato. Após o CREAS vem a questão do exame sexológico, que se é feito, né, companheiros, caros companheiros, é feito o exame sexológico para fazer os meios viáveis através da rede de proteção, da assistência à criança, para que a criança seja ouvida por técnicos especialistas, no caso, para não ficar 2, 3 ouvidas ao mesmo tempo, e daí toma-se as medidas cabíveis necessárias através da Polícia Militar, que faz a Delegacia de Polícia Militar, que faz a ouvida, a Polícia Técnica, e também o encaminhamento às punições, caso houve seja consumido o fato, concretizado, no caso, desculpa, o fato. Obrigado, candidato. Candidata Ivanise Brauna, como é que o Conselho Tutelar ele deve agir em caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes? De fato, né, o que os meus colegas Naldinho, Nedinho relatou, são esses procedimentos que a gente deve seguir, né? Às vezes a gente tem a denúncia através do Disque 100, a escola também traz denúncia para a gente, muitas vezes, né? E família também que vai logo lá na delegacia, muitas vezes também a gente depara nessa situação de já vir da delegacia para o conselho. Aí a gente faz todo esse procedimento, né? Quando ele já vem da delegacia, aí a gente já procura o CREAS, né? Que o direito da criança já foi violado. Aí o CREAS, né, passa, relata, escuta a criança pela equipe especializada e depois a gente começa todo o procedimento. Aí vai lá na delegacia, pega o encaminhamento, como meus colegas já falou, e continua esse procedimento. Aí vai para o IC, volta, caso tenha exame para fazer também, tem um CTA, que muitas vezes é o IC, né, o perito lá manda, envia, a gente também acompanha a família, e assim tem todo acompanhamento psicológico, né, com a rede do CREAS, do CRAS, tudo isso a gente se une junto à família, e agora fica em segredo de justiça, né, até quando o juiz chama a família para ter uma escuta especializada em Camaragibe. Aí todo o procedimento, né? Até quando quem vai consumir tudo isso não é o conselho. Às vezes as pessoas culpam muito o Conselho Tutelar, mas não é a gente faz um procedimento até onde dá. E o restante é a justiça, cabe à justiça. Obrigado, candidata. Vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos estar fazendo perguntas que vocês, nossos telespectadores, fizeram ao longo do programa. E logo em seguida, as considerações finais de cada candidato. Não saia daí. Sei não, eu vou ser prefeita de Limoeiras. Estão me ouvindo aí dentro, não? Manda as perguntas pelo WhatsApp, pô. Vai aparecer aí. Estamos de volta em mais um Café com Zé. Dessa vez recebendo aqui os candidatos ao Conselho Tutelar no pleito do ano de 2023. Hoje nós estamos recebendo os candidatos Nadinho Paes, Dinho de Pitombeira e a senhora Ivanise Brauna. Os três responderam perguntas preparadas pela nossa produção mediante ordem de sorteio.
E agora nós vamos fazer perguntas por parte dos internautas. São as pessoas que estavam em casa acompanhando a programação e de repente mandou uma pergunta no Instagram do vereador José Newton ou também no Facebook do vereador José Newton. E agora nós vamos expor algumas dessas perguntas e lembrando que todas as perguntas serão respondidas por todos os candidatos de acordo com a ordem de sorteio realizada no início do segundo bloco. Primeira pergunta: qual a posição do Conselho Tutelar diante de uma situação de adolescente ameaçado de morte? Essa pergunta foi realizada pela telespectadora Ana Maria Lira. Senhor Nadinho Paes, candidato Nadinho Paes, 2 minutos. Boa noite, Ana Maria Lira. É muito importante sua pergunta. Nós estamos aqui para responder. Veja mesmo, a gente tem, quando a criança ou adolescente é ameaçado de morte, tem um programa chamado PPCAM, Programa de Proteção do Adolescente e Criança Ameaçado de Morte. Então esse programa, a gente entra em contato diretamente com o programa. Esse programa vem na comunidade, na cidade, onde está essa criança sendo ameaçada. Muitas vezes, constantemente, a gente recebe muitas vezes pessoas de outros municípios dessa cidade, incluindo esse programa. Então esse programa ele vem na cidade, né, acolhe toda a família e leva para outra cidade. Muita gente não sabe nem para onde essa família vai, né? Pode qualquer cidade do Brasil, né? É um sigilo que a gente mantém, é um critério do programa, é um programa do governo. Né? Essas crianças lá, ao chegar nessa cidade, né, eles vão ser acolhidos pelo Conselho Tutelar da respectiva cidade. Então o que nós fazemos é acolher, dar suporte a essa família, a família toda. Se tiver, por exemplo, 5 ou 6 filhos, vai a família todinha mais o que está sendo ameaçado, né? Sob medida de proteção. Então, nós damos todo apoio, toda sustentabilidade à família com a rede do município, CRAS, CREA, toda a rede, assistência social. Se for usuário, procuramos incluir no CAPS. Né? Então, essa família é protegida por esse programa, né? Até que ela se estabeleça na cidade, né? E fica assim livre. Com um certo período, essa criança é vinculada do programa. Quando já se vê se ela pode viver só, sem depender do programa. Onde o programa paga para a família aluguel de casa, paga energia, paga água e alimentação. Então, esse é o programa que protege as crianças e adolescentes, né, ameaçados de morte em todo o Brasil. Esse programa é em todo o Brasil, é um programa nacional, onde dá toda a proteção às crianças e adolescentes ameaçados de morte. Candidato Naldinho Paes foi o que fez uso da palavra, perdão. Candidato Dinho de Pitombeira, a pergunta que a Ana Maria fez aqui para o senhor. Boa noite, Ana Maria Lira, minha sobrinha. Essa pergunta foi bem pertinente também. Eu fico... Veja bem, o PPCAM Programa de Proteção de Criança e Adolescente Ameaçado de Morte. Como o Naldinho ele já fez uma síntese desse aí do PPCAM, o que significa? O PPCAM, em 2022, a Promotoria de Justiça e Cidadania do Estado de Pernambuco entraram com ação, protocolaram uma ação para que esse programa ele não fosse extinto do Estado. No dia 15 de março de 2023, a 32ª Promotoria, 33ª Promotoria do Estado também, eles entraram numa ação para que o PPCAM ele não fosse extinto. Por quê? Porque o PPCAM ele dá sustentação e suporte às famílias ameaçadas de morte. Essa pergunta foi muito boa para que a sociedade limboerense ela tenha conhecimento também, como a gente não pode. Quando a gente recebe uma família na cidade, Nadinho, que a gente já recebeu várias, a gente tem que ficar no sigilo total. A gente tem que procurar dar assistência através da Secretaria de Ação Social, através do CRES e toda a rede que forma o nosso município, para resguardar aquela criança que realmente está ameaçada de morte, onde é incluído toda a família, eles são afastados da comunidade onde eles residem, para que eles possam ter esse direito garantido. Esse direito é garantido a partir do sigilo, a partir do silêncio. E o PPCAM realmente
que o governo do estado, ele dê prioridade a esse programa, porque aqui em Limoeiro a gente já tivemos várias situações e várias famílias sendo atendidas. Obrigado, candidato. Candidata Ivanise Brauna. Pronto, eu vou, né, diante de que meus colegas, eu vou repetir novamente, né, que eles frisaram bem aí, né, detalharam como se esse programa, como rege, né, a situação, né, das famílias que são atendidas por esse programa. Esse programa é um programa que sigiloso, que traz a família para outra cidade, e a família, ela tem que se compromete, ela tem que se comprometer com esse programa para não haver outras coisas. Sabe que é um programa muito rígido e a família tem que se comprometer. Muitas vezes as famílias não aceitam, elas procuram o trabalho. Né? Quando a gente fala que tem esse programa, que a medida desse programa é esse, que tem que pegar toda a família e sair da cidade onde seu filho está sendo ameaçado de morte, para outra cidade, muito rejeita. Eles não aceitam. Né? Como não esqueceu de falar aqui a situação que teve com um jovem, não foi numa comunidade, né? Só que a família, eles não aceitou, né? E aconteceu vindo a morte desse jovem. Por isso que o PPCAM é um programa belíssimo, assim, de responsabilidade, e que as famílias também, né, tem que respeitar todo o trama desse programa. E tem muitas famílias que não respeitam e vai tudo, aí eles deixam de ganhar, né, até 3 meses, Naldinho? Ou 3 meses. 6 meses. 6 meses que ele tem todo o apoio desse programa. Obrigado, candidata. E vamos à próxima pergunta, realizada por um internauta. Lembrando que nenhum dos conselheiros que estão aqui presentes teve acesso a nenhuma dessas perguntas. São perguntas surpresas e que estão sendo feitas aleatoriamente na live. E perguntas essas são selecionadas por meio de um emulador, ou seja, de um programa que aleatoriamente seleciona essas perguntas. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta do Cleiton Moura. Como posso adotar uma criança ou uma adolescente? Candidato Nadinho Paz, 2 minutos. Boa noite, Cleiton Moura. Muito importante sua pergunta, né? E vamos assim esclarecer um pouco sobre criar a adoção, né? A adoção, há uns tempos atrás, antes de existir o Estatuto da Criança e Adolescente, qualquer pessoa pegava uma criança, adotava, muitas vezes registrava com seu próprio nome, sobrenome, né? E ficava por isso mesmo, né? A gente vê que antes da lei do ECA, se funcionava assim, aquele jeitinho brasileiro, como o povo sempre diz, né? O jeito brasileiro, vamos pegar no hospital uma criança, vamos adotar, né? Ver a mãe muitas vezes não tem condição de criar uma criança e dava para outra pessoa criar, e as pessoas registravam com seu sobrenome, e assim continuar. Mas depois do ECA, aí tem a lei da adoção, né? Hoje tem a lista da adoção, né, onde a pessoa, quando tem a intenção de adotar uma criança, mesmo sabendo que a mãe, aquela mãe que quer doar a criança para adoção, né, mas mesmo assim tem que se inscrever, fazer sua inscrição no programa da adoção. Então vai procurar a Vara da Infância e da Juventude, que aqui funciona no nosso fórum aqui em Limoeiro, toda cidade tem um fórum, onde funciona, né, o Juizado da Infância e da Juventude, da infância. Então, vai se cadastrar na lista da adoção, né, e esperar que chegue a sua vez. Muitas vezes demora um pouco, né, mas que consegue, né? Às vezes a pessoa tem uma criança que a pessoa, eu quero uma criança desse jeito, eu quero uma criança maior ou menor, né? Então, às vezes vai passando, a fila vai andando, né? Muitas vezes, se eu sou o primeiro da fila, por exemplo, aquela criança não vai satisfazer minhas prioridades que eu desejo, não vai passar para o segundo após de mim. Então, assim que você a lei da adoção no ECA, né? E fica bem claro também que não é toda pessoa que pode adotar, tem que se cadastrar no cadastro da adoção através da Vara da Infância e da Juventude. Obrigado, candidato. Candidato Dinho de Pitombeira. Veja bem,
a família, no caso, procura a vara da infância e juventude mais próxima da cidade. No caso, aqui a gente tem o fórum e para que eles entrem na fila da adoção, eles podem fazer o cadastro procurando a equipe multidisciplinar do SACAFIDE, que é o órgão especializado, para fazer todo o acompanhamento, todo o estudo familiar da família. É um estudo psicossocial, eu não sei se bem isso aí, da família. Daí eles entram na fila e ficam sendo capacitados. Não é chegar diretamente, chegar e ter a criança, pegar e levar para casa. Não. Eles fazem essa avaliação, como é que se diz, com a equipe, e eles vão ser treinados, capacitados, para daí ele entrar na fila de adoção. O adotante ele tem que ser 18. Maior de 18 anos e o adotado maior, que é maior de 18 anos, para se adotar uma criança. E para que isso seja preciso, a pessoa deve procurar e buscar ver se realmente ele se enquadra no perfil de adotante, não é isso? Porque uma criança, para ser adotada, existe até a situação de que se eu entro na fila de adoção e lá tem 3 irmãos, a gente não pode distribuir essas crianças, elas têm que ser adotadas a uma única família, devido ao vínculo familiar, que ele não pode ser rompido. Após a adoção, elas são escolhidas, não pode escolher por cor, por ser branca, essas coisas, por essas questões. Na medida que surgir a vaga, eles são chamados ao SACAFIDE e daí eles começam a fazer esse processo. Obrigado, candidato. Candidata Ivanise Brauna. Sobre essa situação, né? No Conselho Tutelar, a gente é bem procurado por conta disso. Às vezes chegam as pessoas lá e dizem assim, mas rapaz, lá tem uma família e tem um filho assim. Não sei por que aquela mulher não me dá para mim. Aí chega também perguntando, né, qual é a forma, né, de se conseguir adotar uma criança. Aí quando a gente fala que se procede, né, tem que entrar na lista de espera, tem que se inscrever, né, procurar a vara da infância e da juventude para se inscrever e para esperar essa adoção. Mas aí fica, mas só que se é o direito, se rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ter toda essa trâmite, né, até você adotar uma criança. E tem que ser, né, você tem que ser maior de 18 anos e também tem que ser mais velho, 18 anos do adotante, do adotado, né? Uhum. E são essas situações que muitas vezes as pessoas não entendem como que antigamente era, né? Pegava uma criança, ia lá no cartório, a família ia, registrava e a criança já ficava. Mas depois do Estatuto da Criança, que veio com essa lei, que tem que ter toda essa situação, todo esse caminho para chegar até a adoção. Né? Que as pessoas entendam, não deixe para depois. Se você quer adotar uma criança, vá na vara da infância e juventude aqui, né, de Limoeiro, né, lá no fórum, e faça sua inscrição. Quem sabe que um dia chega a sua vez. Obrigado, candidata. Temos mais uma pergunta vinda de um telespectador do programa de hoje. E essa pergunta é do telespectador Francisco Pereira. O que fazer quando o governo não oferece vagas suficientes para a inclusão de todas as crianças e adolescentes na escola? Candidato Nadinho Paes, 2 minutos. Boa noite, né? O telespectador que fez a pergunta, que o nome dele é constante chegar ao conselho, né? Casos assim, né? Que muitas vezes a criança, adolescente está atrás de uma vaga para estudar e não tem, né? A vaga não surge, não aparece a vaga naquele momento.
Então, o Estatuto diz que a criança tem o direito à educação, né, à saúde, ao esporte, ao lazer. Né? Então, o direito da criança, do adolescente, né, é ter esses direitos, né, considerado, né, digamos assim. Então, muitas vezes, isso aí se torna, como se diz, ele está negando o direito, esse direito de estudar. Então, quando chega uns casos assim, até o Conselho Tutelar, né, a gente sempre se reúne com o colegiado, muitas vezes, para tomar uma decisão, né, qual decisão deve ser tomada. Mas, frequentemente, a gente encaminha, né, solicita um relatório, vai até a escola, porque ele não tem a vaga para o aluno, né? Muitas vezes pega um relatório da escola, né? Mas a gente, no fim da história, a gente encaminha para o Ministério Público, quando realmente esgotar todos os critérios de uma vaga para esse aluno na escola, a gente encaminha para o Ministério Público. Está sendo negado o direito intelectual da criança e do adolescente. Então isso é crime, isso não pode acontecer. Obrigado, candidato. Candidato Dinho de Pitombeira. Dando continuidade aqui, essa questão ela é bem... é uma das situações que a gente também sente muita dificuldade no Conselho Tutelar por questão de vagas de escola. Muitas vezes a gente chega numa determinada escola e a gestora ela já... ela faz a explicação, a explanação, como se fosse já dizendo que a criança não pode ser inserida naquela determinada escola. Porém, é um direito da criança e adolescente ser assistida pela educação, que é direito dos próprios pais, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 55, ele já dá não é só o direito, é a obrigação deles matricular. A gente chega, eles, eu não vou dizer negar a matrícula do determinado aluno. Aí a gente procura a AGRE, se for estadual, ensino médio, né, isso aí? Aí a gente já procura a AGRE e procura ver o meio de encaixar aquela criança para até esgotar a possibilidade da escola. A gente não pode entrar na regra normativa da escola, em cima da atribuição do Conselho Tutelar, a gente não aplica. A gente não executa medidas, mas a gente encaminha ao Ministério Público. Se a gente quando a gente chega a encaminhar ao Ministério Público, no instante aparece. Entendeu? Então, se esgota essas possibilidades, a gente não vai entrar na área do outro, invadindo a regra normativa da equipe gestora das escolas. Porém, quando chega a se esgotar, a gente procura o Ministério Público. E a gente já tivemos êxito várias vezes com situações dessa natureza aqui na cidade. Obrigado, candidato. Candidata Ivanísia Brauna. Pronto. A gente faz todo esse procedimento, né? Visita as escolas. E um direito que a criança tem, né, é de ser inserida na escola mais próxima de sua residência. Aí quando vai, né, a gente às vezes tem, né, essas situações que os pais chegam no conselho, e a gente conversa com os pais, aí eles alegam que já foi não em escola, já foi em outra, e não tem vaga para o seu filho. Aí, diante disso, é que a gente entra junto com os pais e vai em busca também, junto com os pais, vai nas escolas, e muitas vezes também a gente não tem resultado. Né, não tem resultado, mas a gente mesmo assim insiste, né, fala com a gestora, e quando é do Estado, né, vai lá na GRE, e quando é do município, a gente vai na Secretaria de Educação, que muitas vezes o problema é solucionado ali mesmo. Mas quando não é, a gente envia, né, como Dinho falou, Naldinho, a gente envia para o Ministério Público para ter uma solução, porque criança e adolescente tem que estar inserido na escola. Obrigado, candidata. E com estas respostas dos candidatos ao Conselho Tutelar, nós vamos encerrando este bloco, mas ouvindo desta vez 5 minutos de considerações finais de cada candidato. Vamos seguir os 5 minutos de considerações finais
Não é obrigatório se seguir os 5 minutos, candidatos. Vocês têm 5 minutos para se despedirem, fazerem suas propostas, apresentarem suas ideias, seus planos, pedirem voto, porque esse é um espaço democrático. Seguiremos a mesma ordem do sorteio que foi realizado na abertura do segundo bloco. Por isso, candidato Nadinho Paes, 5 minutos para o senhor. Antes das considerações, que eu quero agradecer a você, Marcos, pela iniciativa de trazer cada semana, né, os 3 conselheiros para ser ouvido aqui, para que a população conheça, né, seu trabalho. Agradecer aos colegas que estão aqui presentes, a Ivanizadinho, acho que já passaram por aqui, já vão vir por aqui ainda, na próxima segunda-feira, enfim, a todos os novos candidatos que estão da disputa pelas 5 vagas do Conselho Tutelar. A toda a produção, o Jair Ferreira, toda a equipe do Café com Zé, a Zé Nilton pela iniciativa, muito bom esse programa, para que a sociedade veja de perto, conhecida cada vez mais nossas ações do Conselho Tutelar. Então, eu quero dizer a você, internauta, que nesse momento está na sua casa nos assistindo, saia de casa para votar. 1º de outubro, né, seu voto é muito importante para que essas crianças sejam protegidas, não só por nós, mas toda a sociedade. Seu voto é importante, você também protege essas crianças. Então, dia 1º de outubro, saia da sua casa, vá até o colégio onde você vota, né? Depositar seu voto. Esse ano tem uma novidade, que é a urna eletrônica. Você vai digitar, né, o meu número 103, né, 103, Nadinho Paes, para o trabalho continuar. Voto no trabalho da competência, no dia 1º de outubro, Nadinho Paes para Conselheiro Tutelar. Não só a comunidade, não só a cidade, como toda a zona rural. Vamos ter as urnas espalhadas em toda a zona rural, né, nas comunidades, né? E não se esqueça, sai da sua casa, né? Você vai dar seu voto e nos 5 conselheiros tutelares, né? Nos 9, né? São 9 escolhas, né? Eu me coloco mais uma vez à disposição de você, né? Para o trabalho continuar, um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2015, né? Então esse trabalho eu quero continuar. Trabalho esse que eu já vim há anos desenvolvendo na minha comunidade, um trabalho de esporte com crianças e adolescentes, né? Com jovens e adultos, né? E eu quero desenvolver, continuar esse trabalho, né? Em associações, né? No meio do cooperativismo, nas associações da minha comunidade, né? Eu participo, sou muito participativo na comunidade, não só aqui na cidade, como na zona rural. Então, peço a você, dia 1º de outubro, saia da sua casa para votar, mas vote consciente, vote confiante e com consciência. Vote no trabalho da competência, né? Vote Nadinho Paes, para o trabalho continuar. 103. Digite 103, confirme no verde, está votando Nadinho Paes para Conselheiro Tutelar. Obrigado, candidato. Vamos agora aos 5 minutos finais de considerações do candidato Dinho de Pitombeira. Eu quero, nesse momento, agradecer a equipe do Café com Zé, agradecer a Jair Ferreira, agradecer a Negão, agradecer a Marco Vinícius por essa oportunidade e, sobretudo, agradecer ao nosso Deus por ser o dono do universo e a força que me guia na sustentação de poder continuar o meu trabalho como conselheiro tutelar. Também quero agradecer a equipe 105, que eu tenho certeza que está todos sintonizados aí no nosso grupo de WhatsApp. Também agradecer a toda a zona rural de Limoeiro, aos meus amigos, a minha mãe, que está em casa, com certeza ela deve estar ouvindo, as minhas irmãs, as minhas sobrinhas, que estão fazendo aí a parte de divulgação da minha campanha, Vitória, Ana Maria. Agradecer a todos os meus amigos, a toda a minha família Ferreira, que é a família do meu pai, e a família Santana, que estão todos envolvidos nessa eleição de Conselho Tutelar. Dizer que espero que todos vocês se unam na multiplicação de mais um voto, dando a credibilidade no trabalho que eu já desenvolvo na minha comunidade, que todo mundo já conhece e sabe o quanto eu me dedico, me despojo em prol das causas dos menos favorecidos e também das pessoas que a mim necessitam. Dizer que é gratificante, muito gratificante, mais uma vez, seguir uma missão que Deus designou. Porque jamais eu viria ao Conselho Tutelar se eu não tivesse uma missão a cumprir, se eu não pudesse servir ao próximo.
O Conselho Tutelar, ele nos mostra desafios e a gente com certeza tem que ser forte para encará-los todos os dias e dizer que não esqueça de votar 105, você aperta 1, 0 e 5 e vai com certeza dia 1 de outubro comemorar conosco. Fico imensamente feliz a cada dia onde eu olho as mensagens nas minhas redes sociais e recebo o apoio de pessoas que são amigas e de pessoas que são amigas dos meus amigos, que estão fazendo essa multiplicação de votos. Dizer que a toda a nossa Limoeiro, zona rural e cidade, jamais se decepcionará com o dia de Pitombeira, frente ao Conselho Tutelar, procurando ser imparcial, procurando buscar a cada dia ouvir as pessoas. Antes de tomarmos as nossas decisões, a gente tem que olhar os dois lados das reivindicações ou dos usuários que vêm ao Conselho Tutelar. Para mim, mais uma vez, eu digo, vou com força, com fé e coragem, e dizer a todos vocês que eu não entre nessa onda de já ganhou. Eu sei que com certeza eu sinto a luz de Deus já mostrando que a coisa vai fluir e que eu tenho condições e possibilidades de chegar entre os 5 candidatos eleitos a Conselho Tutelar. Isso eu tenho toda a certeza e toda a certeza do mundo que vocês vão me ajudar e vão fazer essa multiplicação de mais um e mais um, votando no 105. Não esqueça dessa palavra, não se iluda com a questão de já ganhou, porque a eleição só se ganha no dia. Não tenho dinheiro, mas tenho disposição, tenho coragem e me despojo a ajudar quem necessita. Jamais queria um cargo para que esse cargo fosse apenas um emprego. Eu quero trabalhar. E trabalhar é arregaçar as mangas e é buscar no olho a olho de cada um e dizer o quanto a gente tem potencial e quanto a gente aprende com o outro. E o Conselho Tutelar, ele vem lapidando, ele vem esclarecendo, ele vem me formando um novo cidadão, trazendo comigo o caráter e os exemplos familiares nos quais eu recebi dos meus pais e buscarei a cada dia fazê-lo valer a pena. A todos vocês, eu agradeço de coração e dizer que essa eleição desse ano eu tenho uma luz especial. Na última eleição passada, 8 dias após a eleição do Conselho Tutelar, meu pai veio a falecer e eu larguei tudo para ficar com ele. O Conselho Tutelar era importante para mim, mas estar presente no meu pai na hora final, isso aí foi tudo na minha vida. Então, eu espero que Pitombeira, que é a minha casa, me abraça e faça essa multiplicação, conscientizando os amigos, os parentes, os vizinhos, enfim, todos para votar no 105. Não esqueça, 105. Um abração aos meus oponentes, a Ivanise Brauna. Obrigado, candidata Ivanise Brauna, 5 minutos. Primeiramente, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, dando essa entrevista aos internautas, né, no outro lado, no mundo inteiro, no Brasil, né, em Pernambuco, né, no nosso Limoeiro. E também agradeço toda a equipe, né, do Café com Zé. Agradeço imensamente, né, mesmo um pouco nervosa, porque sempre o nervosismo, né, vem, mas depois a gente vai se tranquilizando. E eu estou aqui, mais uma vez, né, nessa campanha, né, para continuar o meu trabalho como conselheira tutelar, como mãe, né, como mãe, me dedico nessa causa de defender o direito da criança e do adolescente. Por isso que eu estou aqui, meu povo, né, meus queridos amigos e amigas, né, pedindo mais uma vez a vocês, né, um voto de confiança para eu continuar o meu trabalho defendendo o direito da criança e do adolescente com toda a equipe. É isso que eu desejo para mim, né, para os meus colegas também, que aqui estão, que não é só o Conselho Tutelar, e sim, de toda a sociedade, no dia 1 de outubro, saia de suas casas, né, venha dar um voto de confiança ao conselheiro tutelar,
porque ele faz diferença, né, nas famílias, defendendo o direito da criança e do adolescente. Por isso que eu regacei as mangas mais uma vez, né? Não é fácil a gente entrar numa campanha, eu como mãe, né, trabalhando, tudo, mas eu digo assim, mas é por um objetivo maior na minha vida, é defender, é estar junto, lutando pela criança e o adolescente, né, pelos seus direitos, que a gente vê, às vezes, tantos direitos violados, né, da criança. Por isso que eu peço encarecidamente, eleitores, saia de suas casas, né, dê um voto de confiança em mim, né? Ivanise Brauna, sou professora, né? Já exerci a função de professora na minha comunidade, fui catequista, também sou missionária, né? Faço parte da minha igreja católica, sou missionária do Santuário Jesus Misericordioso e da minha mãe rainha, né? E eu tenho um trabalho, né, voltado à minha comunidade, ao povo que necessita também. Por isso que vote em 104, eita, 104, Ivanise Brauna, 104. Vote, saia de suas casas. Né, toda a minha comunidade, né, também peço encarecidamente, a minha comunidade, a Vila Urucuba, Serra do Carneiro, Limoeiro, loteamento Santana, loteamento Acoab, todo o povo de Limoeiro, vamos reconhecer o nosso trabalho, que não é fácil. Né, muitas vezes as pessoas pensam que é um trabalho fácil, que a gente não faz nada, mas a gente faz sim, porque é um trabalho sigiloso, né? Por isso que peço de novo, saia de suas casas, vá ao encontro, né? Depois vai ter a relação onde vocês vão votar, e esse ano vai ser mais fácil ainda, né? Que vai ser na urna eletrônica, só é digitar 104 e confirmar. Ivanise Brauna, como conselheira tutelar. Agradeço a Deus, agradeço ao povo que me acolhe, que me dá força, que ora por mim também para eu estar aqui, né, decidida a trabalhar pelo direito da criança e do adolescente. Muito obrigado, meu povo. E junto vamos chegar. Junto venceremos. Muito obrigado de coração. Deus acima de tudo. Obrigada, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Beijão, povo. Obrigado, candidata Ivanise Brauna. Depois dos 5 minutos finais dos 3 candidatos que recebemos hoje, nós só temos a agradecer em nome da organização e lembrar que na próxima segunda-feira teremos a presença de mais 3 candidatos. São eles Gustavo Borba, Lúcia Heráclio e Patrícia Marim.